Bom, já que o João Pedro citou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad afirma que o Ministério da Fazenda poderá elevar a projeção do PIB do Brasil para este ano. Declaração que foi dada ontem durante uma reunião com empresários do setor alimentício no Palácio do Planalto, em Brasília. Segundo o ministro, a economia brasileira continua crescendo, apesar das incertezas em relação à política fiscal do governo. A equipe econômica já anunciou um corte de 25 bilhões de reais no orçamento de 2025 para equilibrar as contas públicas e aumentar a confiança de investidores. Em conversa com jornalistas, Fernando Haddad confirmou os bloqueios e disse que os detalhes serão divulgados em breve. Você entrega o orçamento dia 31 de agosto para o Congresso, mas a elaboração do orçamento leva 60 dias dentro do Executivo. Foi feito um trabalho pelas equipes dos ministérios para chegar àquele corte de 25 bilhões, cujo detalhamento ficou pronto agora e que o planejamento vai divulgar. Aqui na contramão, o presidente da República, Lula, afirmou ontem, em entrevista à Record, que não é obrigado a cumprir metas se há coisas mais importantes a serem feitas e relativizou o compromisso do governo. Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Esse país é muito grande, esse país é muito poderoso. O que é pequeno é a cabeça dos dirigentes desse país e a cabeça de alguns especuladores. Porque esse país não tem nenhum problema se é déficit 0, se é déficit 0,1, se é déficit 0,2, não tem nenhum problema para o país. O que é importante é que esse país esteja crescendo, o que é importante é que a economia esteja, crescendo, o que é importante é que o emprego esteja crescendo, o que é importante é que o salário esteja crescendo. Por exemplo, quando alguém fala o seguinte, o presidente Lula precisava desvincular o salário mínimo da Previdência Social. O mínimo, já disse, é o mínimo. Não tem nada mais baixo que o mínimo. Então eu não posso cortar o mínimo, porque já é o mais baixo de tudo. O que é que eu estou fazendo? É uma estratégia do presidente Lula, né? Parece ser. Se a estratégia é certa ou não, só o tempo vai dizer, né? Como diz o clichê. E aí vai dar análise de cada um. Mas está claro que é uma estratégia. Não contradizer o Haddad. O Haddad fala para o mercado, o Lula fala para o eleitor dele. Né? É fato isso. Tanto é que nas últimas pesquisas, se isso deu certo ou não, se isso realmente refletiu ou não, nas últimas pesquisas de popularidade e de aceitação do governo, o índice de aceitação e de aprovação aumentou, tanto do Lula quanto do governo. A estratégia para o mercado parece que não funciona muito bem, essa entidade chamada mercado, né? Então, e talvez seja uma estratégia só do presidente, porque isso desgasta o ministro da Fazenda. Expõe o ministro e o ministro acaba tendo de perder tempo e energia para recalcular a rota junto ao mercado, ou seja, de realinhar discurso, fazer costura de novo para que a impressão para o mercado não fique de responsabilidade fiscal do governo, né? Mas talvez nos cálculos isso seja mais fácil de se fazer do que conseguir apoio popular. Exatamente. De repente, e a gente, num passado bem recente, a gente viu algumas afirmações do presidente da República em que num primeiro momento, né, pareceu uma coisa, nossa, foi um deslize. E na verdade, pensando com mais calma, parece ser tudo estrategicamente calculado, né, Fábio? Eu vou lembrar aqui, a história do apoio ao candidato Guilherme Boulos em São Paulo, vocês lembram, né? Lula subiu no palanque e falou o nome, foi multada, né, a campanha. A multa é baixa perto da repercussão. Demais, vale a pena. Mas valeu a pena, foi tudo calculado. Claro. Teve também a manifestação do presidente da República com relação ao que acontece ainda, né? Ou acontecia naquela época na faixa de Gaza, sobre Israel antes. Nossa, o Lula se antecipou, falou de forma não pensada. No fim das contas, não era exatamente isso, né? Tudo estrategicamente calculado. Nesse caso, você tem. E na questão econômica, isso é claro, né? O Fernando Haddad tem que se virar com o mercado financeiro e muitas vezes dizer o que o presidente fala em entrevistas e o presidente Lula fala para o eleitor dele. Né? Essa é a estratégia do governo e, vou além, é a estratégia do presidente Lula. Não sei se toda a base do governo concorda com isso. Se está certo ou não estou avaliando, estou constatando um fato. É uma estratégia clara até agora. Bem, Lula afirmou ainda que precisa estar convencido da necessidade de corte de gastos. Primeiro, eu tenho que estar convencido se há necessidade ou não de cortar. Você sabe que eu tenho uma divergência histórica e uma divergência de conceito com o pessoal do mercado. É que nem tudo que eles tratam como gasto, eu trato como gasto. Outro dia eu estava numa entrevista coletiva com jornalistas e eu perguntei para os jornalistas, quando o empresário de vocês dá um aumento para vocês de salário, é gasto ou investimento? Bom, e aí a gente tem o seguinte, né? Eu vou trazer aqui que a gente tinha em meio a essa sinalização de corte de gastos, mas antes da entrevista do presidente da República, o dólar fechando o dia em queda de 0,3%, cotado a R$ 5,42. Era informação, né, geral, passada para todos. Mas, na sequência, ao longo da noite de ontem, na verdade, foi confirmada aqui a informação de que parte dessa entrevista, antes de ser exibida na TV Record, acabou vazando para o mercado financeiro. E a própria emissora, né, emitiu uma nota um pouco mais tarde, dizendo que desconhecia a ligação da repórter que fez essa entrevista, a Renata Varandas, com a Capital Advice, que é uma empresa que atua no mercado financeiro. Aí a própria TV Record teve que emitir essa nota, esclarecendo, né, que não sabia da ligação, somente depois da divulgação do release pela agência é que a emissora ficou sabendo, deixa claro que condena qualquer vazamento de informações, principalmente com recorte parcial do que é apurado em entrevistas feitas pelas equipes da emissora. Medidas cabíveis serão tomadas com a apuração dos fatos. Mas o que aconteceu foi isso, né? Então parte dessa entrevista com, digamos que uma interpretação bem pontual acabou sendo vazada para o mercado financeiro e isso foi, inclusive, confirmado por meio de informes de agências relacionadas ao mercado. Bom, trazendo uma análise aqui, integrante da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, senadores Alci Lucas, do PL, cobrou compromisso do governo com as contas públicas diante dessas afirmações aí do presidente Lula. Tem que começar a cortar, até para dar um exemplo. Nós não podemos a cada momento aumentar imposto para manter uma máquina ineficiente.
De acordo com um estudo feito pela instituição fiscal independente, a previsão é de déficit na casa de 0,7% até o fim do ano. Se o panorama se mantiver como está hoje, um estouro de 35 bilhões de reais no orçamento está aí no nosso futuro próximo. Bem, uma nova greve dos servidores da Previdência volta a afetar o atendimento nos postos do INSS em todo o país. É uma